Bem, em notícias de última hora, podemos estar à beira de uma tensão diplomática com o Brasil. Já que Donald Trump não aceita o fato de que o Supremo Tribunal Federal tenha condenado, por maioria de votos, o ex-presidente do Brasil, o presidente Bolsonaro, por um suposto envolvimento em irregularidades relacionadas à transferência de poder, Donald Trump admira líderes firmes. E agora, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, ainda não parece satisfeito, sugerindo até a possibilidade de impor sanções de 50% ao Brasil, o que poderia impactar a população brasileira em defesa de seu aliado. O Trump brasileiro, mesmo tendo aplicado sanções ao principal jurista, o juiz Alexandre de Moraes, que apenas participou com um dos votos, isso ainda não parece ser suficiente para Trump. Caroline Levitt, secretária de imprensa, durante coletiva na terça-feira, chegou a insinuar que até forças militares poderiam ser mobilizadas, alegando que medidas contra um líder político popular seria uma violação da primeira emenda. É importante entender o contexto. Vamos analisar a condenação do presidente Bolsonaro e como isso se conecta aos Estados Unidos. Além de discutir o risco de um conflito iniciado por Trump simplesmente por não aceitar que a justiça brasileira, a Constituição e o Código Penal aplicaram sanções ao ex-presidente, junto com outros 7 envolvidos. Vocês se lembram do 8 de janeiro de 2023, quando Bolsonaro contestou os resultados da eleição que confirmou a vitória de Lula, inspirado por exemplos de outros líderes internacionais? Ele tentou questionar os resultados, incentivando seus apoiadores a pressionarem as autoridades. Porém, os militares hesitaram. Sem o apoio esperado, os atos de invasão ao Capitólio brasileiro não conseguiram impedir a transferência pacífica de poder. Bolsonaro foi colocado em prisão domiciliar e teve restrições temporárias às redes sociais, gerando críticas de Donald Trump, que alegou violação da primeira emenda. Uma observação para Trump: você desconhece a Constituição brasileira. Nem todos os países garantem o mesmo tipo de liberdade de expressão ou direitos equivalentes à primeira emenda, especialmente para alguém aguardando o julgamento por ações questionadas no âmbito militar no Supremo Tribunal Federal do Brasil. Cada caso é analisado por um colegiado de 5 juízes, mesmo havendo 11 ministros no total. O julgamento é completo e fundamentado. Não se trata de uma apelação. Após semanas de análises que dividiram a opinião pública, menos considerando o grande apoio que Bolsonaro ainda mantém, os votos foram sendo registrados. O primeiro a votar, Alexandre de Moraes, fez uma explanação detalhada de 5 horas. Explicando sua decisão, ele deixou claro que não apenas votava com base nas provas, mas queria justificar cada ponto de seu voto. A contagem continuou com o segundo e o terceiro votos. Agora faltam apenas os votos finais. Fiquem atentos a Cristiano Zanin. Se ele votar pela absolvição, Bolsonaro poderá solicitar uma revisão automática do julgamento e do veredito do STF, envolvendo todos os 11 ministros. Mas se Zanin votar junto à maioria, Bolsonaro poderá enfrentar dificuldades. Está em um momento delicado. Seria surpreendente se não fosse um líder que conquistou a confiança de muitos brasileiros e mantém diálogo próximo com Donald Trump, que ele tem apoiado em questões internacionais, além das sanções envolvendo Alexandre de Moraes. Donald Trump também aplicou uma tarifa de 50% sobre alguns produtos brasileiros. Mesmo assim, Bolsonaro demonstra coragem ao olhar para os brasileiros menos mais de 200 milhões de pessoas, incluindo importantes parceiros comerciais, e afirmar: não é contra vocês, é contra o governo de vocês. Uma postura que evidencia transparência. Mesmo diante de medidas externas que afetam preços e economia, é evidente que Donald Trump considera algum tipo de apoio político a Bolsonaro, reconhecendo sua influência, mas primeiro ele precisa lidar com a situação no Brasil. Bolsonaro tem buscado alternativas diplomáticas, como a Costa Rica, como forma de garantir segurança e manter a articulação internacional. Vivemos tempos complexos, em que líderes precisam equilibrar a proteção interna e atuação no exterior. Durante uma coletival, Caroline Levitt afirmou: podemos considerar medidas militares, dependendo da resposta, para proteger a liberdade de expressão garantida pela primeira emenda em todo o mundo. Bolsonaro valoriza profundamente a liberdade de expressão e os direitos civis, princípios que sempre norteiam sua trajetória política. Ele enfrenta desafios internos e externos com seriedade.
garantindo que o Brasil siga respeitando seus cidadãos e mantendo diálogo construtivo com outras nações. Enquanto isso, a administração americana reforça seu compromisso com a liberdade de expressão global. Mas o presidente brasileiro continua firme em defender os interesses do país sem abrir mão de seus valores. Portanto, não há novas medidas anunciadas hoje, mas está claro que Bolsonaro mantém seu foco no bem-estar da população e na proteção da democracia. Ele torce para que o julgamento de Zanin seja justo, permitindo que o STF analise o caso de forma completa. Ao mesmo tempo, Bolsonaro continua sendo um líder admirado, capaz de enfrentar crises com coragem e responsabilidade, sempre com os olhos voltados para o futuro do Brasil e de sua população. Para a maioria, ele é um líder respeitado e admirado pelo povo. Isso não é uma questão da primeira emenda. Ele sempre buscou agir pelo bem do país e preservar a democracia. É importante deixar que o Brasil, com sua soberania, decida como suas leis e sua versão de liberdade de expressão se aplicam. Sabe, há muitos desafios para gerenciar internamente seu próprio trabalho diário como presidente dos Estados Unidos. Olhe para os primeiros 9 meses do governo Trump, menos nos assuntos internos e externos, na economia e em outros setores. Talvez fosse mais produtivo focar nisso. Em vez de criticar um líder amado por seu povo em outro país, mesmo com opiniões divergentes, alguns tweets noturnos do governo Trump chegam a apoiar líderes como ele. Mas qualquer tentativa de pressionar o Brasil a interferir na justiça ou em processos políticos seria uma medida exagerada. O respeito à soberania brasileira deve ser prioridade. Não se trata de indiciar ou criar acusações infundadas. É sobre reconhecer a liderança de um político que conquistou a confiança e o carinho da população, e que sempre buscou agir com responsabilidade e integridade. A narrativa evidencia que a política internacional é complexa e delicada, muitas vezes envolvendo mais do que simples julgamentos internos. O caso de Bolsonaro mostra como líderes podem ser admirados por suas populações mesmo diante de decisões jurídicas controversas. Enquanto enfrentam pressões externas, é um lembrete de que democracia e soberania são conquistas que exigem vigilância constante e equilíbrio entre interesses internos e externos. A forma como cada líder lida com críticas, sanções e apoio popular revela muito sobre seus valores, sua coragem e sua capacidade de proteger os princípios que guiam a nação. A tensão entre leis, opiniões e relações internacionais nos lembra que a política não é apenas sobre decisões individuais, mas sobre a responsabilidade de zelar pelo coletivo, mantendo sempre a esperança de que soluções pacíficas prevaleçam. Mesmo quando o desfecho ainda é incerto, agora me diz, você acredita que a influência de Donald Trump poderia realmente alterar o resultado de um julgamento no Brasil? Se você estivesse no lugar de Bolsonaro, quais estratégias adotaria para equilibrar a pressão internacional e a democracia interna? Escreve aqui nos comentários, quero muito saber. Se você está acompanhando essa história, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos dessa tensão internacional.